Vamos ler a palavra, queridos, mas antes vamos fazer aquele ato, né? Levante para o alto assim e diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Lá no livro dos Juízes tem um juiz chamado Gideão, capítulo de número 6. Eu tenho duas porções para ler aqui essa manhã, e vou pedir para que os nossos queridos ali que estão na mídia me ajudarem. Juízes capítulo 6, do 11 ao 16. Depois vai ser do 36 ao 40. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olha, irmãos, essa música que nós cantamos foi o anjo que inventou lá em Ofra. Ele disse: você tem valor. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Verso 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. 37. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é contigo, mulher valorosa, homem valoroso. O Senhor é contigo. E nessa manhã eu quero que vocês entendam, queridos, que o contexto que nós estamos falando é o contexto dos Juízes. Nós estamos vivendo
o tempo, né? A era dos juízes, o tempo dos juízes. É assim que é conhecido dentro da teologia cristã. É o período dos juízes, a era dos juízes. E nós vamos ver que durante esse período dos juízes, o povo de Israel, eles viviam como eu vivo e como você vive também, nos seus altos e baixos, nos altos e baixos. E sempre que o povo estava no alto, isso que é importante que eu e você coloquemos dentro do nosso coração, logo nesse início de ano. É muito importante nós entendermos que quando a gente estiver lá em cima, nós precisamos ter muito cuidado, porque quando as pessoas chegam numa vida boa, numa vida abastada, quando as pessoas conquistam aquilo que eles sonham, aquilo que eles querem, há uma certa tendência das pessoas se acomodarem e de pensarem assim: eu agora estou bem, agora eu não preciso mais orar tanto, não preciso mais ir tanto à igreja, agora eu já cheguei onde eu queria chegar, sabe? E aí vai se afastando dos compromissos, da vida ativa dentro da igreja. E quando isso vai acontecendo, há um perigo muito grande, porque esse é o período dos juízes, é o período em que o povo estava lá em cima, eles ficavam bem, se afastavam de Deus. Aí o inimigo vinha, atacavam eles, então eles ficavam lá embaixo, eles perdiam tudo, eles eram roubados, eles eram dizimados. Aí quando eles chegavam lá no fundo do poço, então eles clamavam, e aí Deus levantava um juiz que ia ajudá-los a sair dos problemas. Quantos estão entendendo? E isso se repetiu várias vezes, mas no capítulo 6 do livro de Juízes, nós vamos então meditar no período desse juiz específico chamado Gideão. Gideão, então, ele vivia ali num tempo em que Israel estava sendo oprimido por uma nação, a nação dos midianitas. Não era apenas uma crise externa, irmãos, que eles estavam vivendo, porque quando as coisas vêm de fora para dentro, ainda a gente dá um jeito, né? Mas a crise que eles estavam vivendo era uma crise de identidade e também uma crise de fé. Hello? Tem muitas pessoas que às vezes têm uma crise de identidade, e Satanás, ele é astuto, e ele é, queridos, especialista em mexer na sua identidade. Quantos se lembram dos jovens que foram lá para a Babilônia, quando Nabucodonosor, ele veio em Israel, levou os cativos para a Babilônia? Ao chegarem na Babilônia, haviam 4 jovens: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses são os nomes deles, irmãos. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esse é o nome, mas poucas pessoas sabiam, porque esses nomes foram trocados lá na Babilônia por nome de deuses pagãos: Belsazar, Abdinego, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Olha só como que o diabo mexe com as pessoas. Ele muda a identidade, ele quer mudar a identidade, ele quer confundir a nossa mente. Sim ou não? Dá uma olhadinha para o teu vizinho e fala assim: não aceite apelidos, irmão. Não aceite mudanças que vão mexer com o seu caráter, com a sua identidade. Então, é isso que o diabo é especialista em mexer com a identidade. E ele conseguiu fazer isso com o povo de Israel. Eles já não sabiam mais. Olha só o que o diabo, eu vou falar, irmãos, porque Deus está mandando falar, não está no meu esboço, mas eu vou falar. Até o próprio Jesus foi tentado por Satanás, e ele disse assim: se tu és o Filho de Deus. O que é esse "se tu és o Filho de Deus" numa pergunta, né? Está querendo mexer com o que em Jesus? Com a identidade de Jesus. Ele queria colocar em dúvida: será que tu és mesmo o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Querendo colocar em dúvida se Jesus era de fato o Filho de Deus.
E muitas vezes o diabo vai agir assim, vai colocar dúvida dentro do teu coração. Nós estamos liberando aqui, foram 12 dias de liberação de palavras proféticas, irmãos. Desde o culto da virada, vocês estão recebendo palavras poderosíssimas daquilo que Deus quer fazer na sua vida, daquilo que Deus, Ele já planejou, daquilo que Deus pensa a seu respeito. Não deixe que ao longo desse ano Satanás venha fazer o mesmo que fez com Jesus, tentou Jesus, e o mesmo que fez com o povo de Deus na época de Gideão, mexer na sua identidade. Você é filho. Olha para o vizinho, olha, mas tem que ser profeta agora, faz cara de profeta aí, em nome de Jesus, e diga assim para ele ou para ela, fala assim: você é filho. Aleluia, 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 aleluia. Então, além disso, né, o diabo quer mexer com a nossa fé, porque a fé também, irmãos, às vezes não acontece do jeitinho que a gente queria, e a gente vai naquela fé e queria daquele jeitinho, ela não é. Mas às vezes Deus quer colocar a assinatura dele no teu milagre. Aleluia. Às vezes Deus quer colocar a assinatura dele. Louvado seja Deus. Eu testemunhei aqui, pastores, eu não sei se vocês ouviram, pastor Leandro, pastora Beth, talvez não tenham ouvido, mas Deus um dia falou para mim, porque eu estava muito preocupado com a minha dívida. Eu tinha uma dívida no banco do financiamento da minha casa própria. E Deus falou aqui nesse ouvido aqui: eu vou te quitar a casa, eu vou arrumar, você vai quitar a casa, você vai quitar. Aí na hora eu falei: aleluia, glória a Deus. E eu procurei algumas pessoas, eu não me lembro se comentei com o Daniel, com o Laurito, com certeza procurei o Laurito, o irmão Rafael lá, sócio do Lau. Falei assim: queridos, Deus falou aqui nesse ouvido que vai me arrumar uma quitação para meu financiamento. E eu estou achando que vai ser, eu vou inventar um chaveiro com um versículo bíblico. Chaveirinho, quanto que custa um chaveirinho de acrílico? Não tem assim, não é um valor tão expressivo. Qualquer pessoa vai poder comprar o meu chaveiro. E eu vou ter o lucro de R$1 em cada chaveiro. Na época, minha dívida era uma dívida de 180 mil, mais ou menos. Falei: se Deus tocar colocar no Mercado Livre, no ML, Deus sopra o meu nome lá dentro do ML, 180 mil cristãos, irmão, você acha que não existe? Isso aí vai vender que nem água, vai vender, e eu ganhando R$1 em cada um, vou pagar minha dívida. Fui lá no Lau: ô Lau, tem como a gente fazer um chaveiro? Ele falou: só trazer. O irmão lá, o Rafael também, pode montar lá, o que o senhor quiser a gente faz. E eu fiquei assim: então Deus me ilumina, Senhor, me ilumina. Dá uma olhada para o vizinho e fala: é você panguano lá na sua casa também lá. Oh Senhor, me ilumina, me mostra, Senhor. Oh. Às vezes a gente dá uma de panguar, fala a verdade, irmão, sim ou não? Fica panguando, querendo inventar a moda, porque essa é a forma mais prática, essa é a forma que a gente acha é o que eu queria, isso foi o que eu planejei. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eu estava fazendo um tratamento médico nesse período, passei um momento muito difícil, eu fiquei num aperto muito grande, e aí um dia eu esbarrei numa assistente social, no hospital,
E ela pegou e falou: o senhor é de onde? Eu falei: sou de Sorocaba. E o senhor não, por que o senhor não pede, né, o ressarcimento das suas despesas de viagem? Vai ali, ó, dá entrada. O senhor pode pedir, toda vez que o senhor vier de Sorocaba para cá, e vai daqui para lá e tal, o senhor pede e eles te reembolsam. Tem um setor aí que te reembolsa. Não deixa passar batido não, o senhor contribuinte, não é? Sou. Então o senhor tem direito, isso aí não é uma coisa que é pecado, é errado, é crime. Não, é direito seu. Eu falei: não, eu não quero mexer com isso daí. Não, mas o senhor tem que fazer, tudo que é teu direito, o senhor vai lá. Por exemplo, o senhor consegue trabalhar? Não estou conseguindo, eu tenho umas tonturas aí e tal, tá ruim para mim, né? Meu serviço era subir em escada, instalar câmeras, alarme, essas coisas. Então, no momento em que eu me peguei doente, né? Então o senhor pode também pedir aí, o senhor vai lá naquele outro lugar e o senhor dá a entrada, o senhor vai receber o INSS, vai ficar na caixa. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Aí eu estava com umas dívidas, né? Estava apertado numa finança. Aí quando ela falou isso aí, me tentou. Aí eu falei assim: opa, cheguei lá, a moça falou: não, é só entrar no site, baixa o aplicativo Meu INSS, você dá a entrada, eles vão marcar, tudo é muito simples. Aí eu baixei o app Meu INSS, pedi lá, aí falou: traga aqui, apareceu a mensagem, né? Traga as suas documentações em tal endereço, tal. Fui lá. Irmãos, não é que eu comecei a receber o INSS, começou a me pagar, só que pagou 3 meses só, depois parou. Aí falei assim: por que parou? Parou por quê? Aí estava escrito lá: tem que entrar de novo. Entrei de novo. Aí depois entrar de novo, entrei de novo. Na quarta vez, e aí o que eu fazia? Eu ia lá, levava os papéis, entregava para o médico olhava e digitava no computador e falava: à noite você olha lá que vai estar a resposta. E eu fazia o que o médico mandava, olhava lá, tinha mais 3 meses, 4 meses. Aí na quarta vez que eu fiz isso, que eu entreguei os papéis, o médico tal, quando ele falou: pode ir para casa à noite, o senhor olha que já vai estar lá o resultado. Aí eu entrei, irmãos, no INSS, meu INSS, na quarta vez, e apareceu assim: aposentado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu peguei e falei assim: meu Deus. Aí peguei o código da aposentadoria, porque tem vários tipos de aposentadoria. Peguei o código da minha e coloquei no Google, irmão. Quantos conhecem o Google? O Google é da hora, fala a verdade, queridos. Tudo que você quiser, o Google cagueta, o Google fala. Aí eu peguei e pus lá: o que tem direito uma pessoa que é aposentada por esse código? Pá! Aí sabe o que o Google falou? Tem direito à quitação do financiamento da casa própria. Clique aqui. Eu cliquei lá. Aí tal, vai no seu banco, fale lá. Eu fui no meu banco, falei lá. Aí a minha gerente falou: 30 dias você vai receber a resposta sim ou não. 14 dias eu abri o meu e-mail, estava lá o negócio do banco, escrito assim: lamentamos o ocorrido. Sua quitação se dará no dia tal, e junto ainda vai mais o valor de 5 parcelas que você já pagou a mais, que não deveria ter pago. Então está quitado, mas ainda vai receber coisas que você pagou a mais, que já não devia estar pagando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para de panguar,
para de ficar. Irmãos, é tempo da gente ter fé. Só que às vezes a nossa fé, ela fica abalada, porque eu ficava lá panguando: Senhor, cadê a revelação? O chaveirinho, Jesus, o chaveiro. Irmãos, a minha fé estava no chaveiro. Dá uma olhada para o teu vizinho, pergunta para ele: você está entendendo essa mensagem dessa manhã, meu irmão? Então às vezes a gente fica abalado na nossa fé, porque não acontece conforme a nossa fé. Não acontece do jeito que a gente quer, mas é porque do jeito que Ele quer é melhor, irmãos. É para deixar a assinatura dEle, de que é Ele quem está fazendo. Não vai ser o Mercado Livre que vai levar a fama, não vai ser o acrílico, o chaveirinho, não vai ser o Rafael, nem o Lauritinho. Irmão, quem está levando toda a fama é o nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória, a assinatura dEle. Louvado seja Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, nem o desespero me tomar. Amém, queridos? Aleluia. Então, olha só o que acontece. Deus, Ele vai ali, né? Os midianitas estavam assolando o povo de Deus, e de repente o anjo do Senhor chegou lá em Ofra. E quando o anjo do Senhor chegou naquele lugar, o anjo do Senhor, irmão, não foi lá no palácio do rei, não foi lá na casa de um senador, não foi lá na casa de um político, não foi lá na casa de alguém que era famoso. Sabe aonde que o anjo do Senhor foi para resolver o problema de toda aquela nação? Foi ali, naquele lugarzinho, aleluia, onde tinha um homem ali escondido, malhando trigo no lagar. Escute, Deus pode mudar a história dessa nação, Deus pode mudar a história desse bairro, Deus pode mudar a história de todas as coisas que Ele quiser mudar. E Ele não vai bater na porta do palácio do Donald Trump, Ele não vai bater na porta do palácio do Lula, do Maduro, de ninguém, meu irmão. Deus, Ele vai bater lá na sua porta. Ele tem o teu endereço e Ele vai chegar lá, porque Ele quer contar com você nesse ano 2026. Se você está entendendo, se manifesta aí, meu filho. Aleluia. É desse jeitinho aí. Então Deus chama pessoas no lugar que elas estão. Mas nunca, entendam isso, eu gosto desses trocadilhos, vocês me conhecem, né? Deus sempre chama pessoas no lugar onde elas estão, mas nunca para permanecerem como estão. Eu vou falar de novo. Deus, Ele sempre chama pessoas no lugar onde elas estão, mas nunca para permanecer como estão. Então agora, esse é um culto profético. Então olha para o vizinho do lado e, como profeta, você vai dizer para ele: se prepare para mudanças. Deus vai mudar você esse ano aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai tirar medo. Olha, eu já vejo Deus tirando medo de dentro de você assim. Eu já vejo Deus tirando, meu irmão, preconceito, complexo de inferioridade. Deus está tirando. Esse é o ano em que Deus vai tirar muita coisa ruim que está te impedindo de conquistar, porque Deus, Ele sempre vai chamar pessoas no lugar onde elas estão, mas nunca elas permanecerão como estão. Tem mudança chegando aí, tem mudança chegando aí, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É tempo de nós mudarmos, irmãos. Aceite mudanças. Aceite as mudanças. Não resista. Não queira ser do jeito que você é para sempre. O jeito que você é serviu até 25.
Olha para o vizinho, fala assim: você entendeu essa daí, não? Sim ou não? Nós somos feitos, irmãos. Deus trabalha com a gente por tempos, por períodos. Quantos aqui é o mesmo desde quando nasceu? Tem a mesma cabeça, o mesmo modo de pensar, as mesmas atitudes, as mesmas aspirações, os mesmos anseios. Quantos, irmão? Então, se você não é o mesmo, isso quer dizer que nós estamos constantemente mudando. E essas mudanças, na sua grande maioria, para quem é de Deus, para quem é crente, para quem tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, essas mudanças são promovidas pelo Espírito Santo. Aleluia! Então Ele quer te transformar. Esse ano 2026, mudanças vão acontecer. Esquece aquele velho homem, aquela velha mulher. Vai ter mudança chegando aí para melhorar você. Você vai ser uma nova versão, a melhor versão que já existiu sua, está chegando em 26. Está preparado para a sua nova versão, sim ou não? Aleluia, então aplauda ao Senhor aí. Glória a Deus. Eu vou sentir saudade desses aplausos aí, por isso você tem que aplaudir bastante hoje, hein? É o meu último dia aqui. Então Deus nos chama a partir da nossa identidade e não da nossa condição. Ele sabe quem você é, foi Ele que te criou, filho. A sua identidade é filho de Deus. Quando eu pego o meu RG, irmãos, atrás do meu RG tem lá a filiação, lá tem o nome do meu pai. Essa identidade terrena, a identidade da terra, tem o nome Osvaldo, lá atrás está escrito Osvaldo como meu pai. Mas quando eu saco a minha identidade celestial, quantos aqui já tem a identidade celestial? Aleluia, olha, pode olhar lá, onde está escrito filiação, aleluia. Olha para o teu vizinho, fala assim: você já viu a sua identidade, meu irmão? Oh! Aleluia! A sua identidade é filho de Deus. Então Deus não olha para a sua condição. Se você está dentro do lagar, se você está malhando trigo, se você está assim, Deus não olha para isso. Ele olha o seu documento. Opa, esse aí tem documento celestial, então ele é meu filho, ela é minha filha. Eu estou mudando a história dela hoje, eu estou mudando a história dele hoje. Eu vou fazer algo novo acontecer na vida dele. Ah, mas ele está no lagar. Ah, isso aí é o menor problema que existe para mim. É ele estar dentro desse lagar. Enquanto muitos estão vendo ele como um covarde, eu estou dizendo: vai nessa tua força, homem valente, vai nessa tua força, mulher valorosa. Bendito seja Deus. Ah, irmãos, Gideão se via pequeno, insignificante, o menor da família. Parece eu. Eu deixei de conquistar muita coisa na minha vida por causa de complexos. Complexos que eu ainda estou arrancando alguns, hein? Ainda estou arrancando alguns. Mas porque lá no passado me chamavam disso ou daquilo. Aquilo entrou, ficou recalcado, ficou lá dentro, marcas, cicatrizes que marcaram a minha vida.
diabo ele é especialista em fazer isso, em querer trocar a nossa identidade, em dizer: você é pequeno, você é o menor, você nunca vai chegar lá. É isso que o diabo joga contra você, irmão. Para de dar ouvidos a Satanás. Para de dar ouvidos a Satanás, porque hoje Deus está dizendo a realidade. Chega de ouvir mentiras do diabo, ouça a verdade que vem da boca de Deus. Você é valão valoroso, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa. Bendito seja Deus. E a palavra em hebraico, né, valoroso, é gibor, raio, que significa um guerreiro forte, um homem de valor, alguém com autoridade e capacidade. Oh, aleluia. Olha por trás de uma palavra simples, né? Valoroso. Olha o que a gente consegue enxergar, o peso que tem dentro dessa palavra no original, no hebraico, é gibor raio, guerreiro. É um guerreiro forte, um homem de valor, alguém com autoridade e capacidade. Você tem capacidade para fazer muito mais do que você está pensando. Você tem, isso está aí dentro de você. Você é um guerreiro forte, queridos. Eu tenho certeza absoluta que se você internalizar isso, se você colocar isso para dentro de você, importar isso, né? Você vai, esse ano aqui você vai bombar. Você vai subir, irmão, você vai subir muito. Eu só quero que você faça uma coisa, que você não se esqueça de mim. Que quando você chegar lá em cima, que você se lembre de mim, hein? Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim, ó, quando você chegar lá em cima, não esquece o apóstolo ali, hein? É ele que está liberando essas palavras para a tua vida, viu? Em nome de Jesus, aleluia. Então, irmãos, a igreja precisa parar de se definir por limitações. Nós somos poucos, somos pequenos, não temos recursos, não temos estrutura. Esse ano, irmãos, vamos tirar os nossos olhos de lá de fora, vamos parar de olhar para outros lugares, vamos acreditar que nós temos capacidade para avançarmos, para conquistarmos territórios, para sermos uma grande igreja, irmãos, nos moldes que Deus tem para esse lugar. Enquanto a gente ficar olhando outras coisas que estão acontecendo lá, glória a Deus, irmãos, pelas outras igrejas, aleluia, mas eles estão fazendo a obra deles lá, e nós precisamos então fazer a nossa aqui. Pergunta para o teu vizinho, faz sentido? Pergunta assim, está fazendo sentido essa mensagem para você, sim ou não? Então Deus nos deu uma missão muito grande. A missão de Gideão era uma missão muito grande. Ele precisava libertar o povo dele dos midianitas, lá naquela região em Orfa. Deus queria levantar ele ali para ser um grande guerreiro. Então, se Gideão ficasse olhando lá para Jerusalém, se Gideão ficasse olhando lá para as pessoas de outros lugares, irmãos, Gideão nunca ia sair do lugar. Eis que o inimigo quer que a gente fique olhando só para os cases de sucesso lá fora, mas nós vamos ser um case de sucesso aqui também, em Vila das Mercês, queridos. Vamos focar aqui, vamos olhar para cá. Olha para o teu vizinho e fala assim, o apóstolo conta com vocês esse ano aqui. Fala com o vizinho aí, em nome de Jesus. Olha, aí sabe o que
Sabe o que aconteceu? Olha, o Gideão começou a questionar Deus, mas como assim? Eu sou pequenininho, já faz tempo que estão falando isso para mim, você é o menor, você é isso, você é aquilo. Então questionar, irmãos, não é pecado. Expor o que está dentro do nosso coração não é pecado. Inclusive é até necessário você abrir o teu coração e explicar para Deus, mas eu estou me sentindo assim, Senhor. Não queira ser o super-homem, não queira ser uma super-girl. Hello. Não queira ser quem você não é. Seja exatamente quem você é. Abra o teu coração para Deus. Fale com Ele: Senhor, eu sou isso aqui, eu estou me sentindo desse jeito. E sabe o que vai acontecer, irmãos? O Senhor vai mostrar para você quem de fato você é diante dEle. Como que de verdade Ele enxerga você. Em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Então Gideão faz perguntas reais, profundas e honestas. Ele falava assim: se o Senhor fosse conosco, por que nos sucedeu tudo isso? Por que nós estamos apanhando? Por que as coisas não estão dando certo? Ele começa a fazer questionamentos, irmãos, e baseado na situação. Ele não está falando nada que seria assim da mente dele, um transtorno. Não, ele está falando da realidade, da vida dele, o que está acontecendo. Então a gente tem que olhar para a nossa realidade. Olhe para a tua realidade, eu não sei qual é, cada um aqui tem uma realidade, cada um aqui está apertado numa determinada área da vida. Tem alguns que estão apertados na vida financeira, outros estão apertados na vida conjugal, outros estão na vida profissional. Não importa qual é a área onde você está sentindo o seu aperto. O que importa é que você pode hoje falar com o seu Deus, falar: Senhor, eu não estou contente com isso, tem alguma coisa que está errado, não estou entendendo. Se eu sou de Deus mesmo, por que todas essas coisas estão me acontecendo? E Deus não repreendeu o Gideão, mas Deus se manifestou ali e Ele mudou a história daquele homem. Amém? Então, olha só, eu vou passar já para o último tópico aqui, por conta desse relógio que fala bem alto, né? Deus não descartou o Gideão porque ele estava perguntando ali, mas Ele chamou o Gideão mais para perto. Sabe, algumas pessoas às vezes ficam tristes porque a gente não chama. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Entre os 3 filhos, eu tenho o Danilo mais velho, a Débora mais nova, e tem esse daqui, pastor Marcelo Júnior, que hoje é um pai de família, é um homem que vocês amam bastante, vocês recebem orientações dele. Ele hoje é o pastor Marcelo, mas ele nem sempre foi o pastor Marcelo. Teve um momento da vida dele lá atrás que ele tentava chamar a minha atenção, subindo no telhado da minha casa, empinando pipa, entendeu? E eu entendo hoje, porque eu estudei um pouco de psicologia, de psicanálise, dessas coisas todas, né? Não sou assim nenhum, né, Freud, mas a gente conhece alguma coisa. E a gente entende que muitas das coisas que ele fazia era para chamar atenção. Talvez ele quisesse mais proximidade. Quantos estão entendendo? Muitas coisas que as pessoas fazem, elas estão tentando chamar a atenção. Agora, sabe o que acontece? Dentro então de uma casa, eu dava mais atenção para ele do que para o Danilo, porque era ele quem chamava mais atenção. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E isso poderia ter gerado no Danilo um senso de desprezo. Poxa, eu vou citar um exemplo bíblico, vou tirar minha família da jogada aqui, eu vou citar um exemplo bíblico.
Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo falou: pai, me dá a minha parte porque eu quero ir embora. Foi, pegou a parte dele e gastou tudo de forma dissoluta, sim ou não? Mas quando voltou, o pai pegou, abraçou o filho, fez uma festa, matou o novilho cevado, irmãos, fez uma baita de uma festança. E sabe o que o outro filho falou? Poxa, eu estou aqui, sempre servi o meu pai, ele não me deu nem uma galinha, nem um pintinho, para mim fazer um lanchinho com meus amigos. E agora, e esse outro aí? Vocês estão lembrados disso, sim ou não? Então, irmãos, muitas vezes a gente não é assistido porque a gente fica quieto. Então hoje aprenda com essa palavra: abra o seu bocão na hora certa para a pessoa certa e coloca tudo para fora, porque se você ficar quieto, tá todo mundo pensando que você está bom, você está bem, você não está falando nada, tá tudo bem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Se não expressar, se não falar, diante até mesmo, irmãos, diante de Deus, ele está se virando, né? Deixa ele, está se virando, enquanto ele tiver força, está se virando, eu vou cuidar do outro ali. Mas se você hoje entender isso e falar assim: Senhor, olha, está difícil a coisa, então Deus vai chamar você mais para perto, Deus vai te trazer mais para o colo. Quantos querem o colo do Senhor aí? Deus vai começar a trazer você mais para perto, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele homem que estava ali naquele lugar, sabe, malhando aquele trigo ali escondidinho, Deus pega e envia ele para uma grande obra. Foi o envio que Deus deu que transformou a vida daquele homem. Ele disse: vai nesta tua força. Então, o Gideão não recebeu uma força naquele momento. Vai nessa tua força. Olha para o vizinho que está do lado, fala assim: você nem sabe, mas aí dentro tem uma força que você nem conhece. Está aí dentro de você. Tem algo muito grande que Deus já plantou aí, porque se Ele está falando para você, vai, é porque Ele já colocou aí dentro, querido. Ele tá querendo só hoje, nessa manhã de domingo, dia 18 de janeiro de 2026, Deus está só dizendo para você: tem algo muito grande aí dentro que eu mesmo coloquei, está aí, ó, vai nessa tua força aí, está aí dentro. Louvado seja Deus. Irmãos, e é muito interessante, porque quando você se reveste dessa autoridade, você sai diferente. Até hoje, irmãos, quando eu sou chamado no quartel para fazer passagem de comando nos quartéis que eu vou, ou então quando é 7 de setembro, 9 de julho, você sempre vem lá eu postando as minhas fotografias, sim ou não? Então, eu visto minha farda, coloco minha farda toda, padrão, né? Tudo certinho. Eu me coloco ali. Irmãos, vocês precisam de ver como é que eu saio na rua. Eu estufo o peito. E onde eu passo, todo mundo presta continência. E eu, à vontade. É sério, eu estou falando sério, eu estou usando aqui um exemplo da minha vida real. Quando eu estou assim, desse jeito assim, irmão, ninguém sabe nada, então eu também fico na minha ali, eu falo, entendeu? Mas quando eu recebo o envio, alguém me liga de lá, fala: opa, vem para cá, vai ter passagem de comando, na PE, no DSUP, no Ibirapuera, onde for. Eu ponho minha fardona, e eu vou, irmãos, e é engraçadíssimo, é tremendo, porque é a polícia militar, é dentro dos quartéis mesmo, eles respeitam os mais antigos, e
inclusive até a minha esposa, que é a minha testemunha, até general já prestou continência para mim, eu entrando no quartel. Até general chegou diante de mim, prestando continência. Então, é embaçado. Fala para o teu vizinho, tem algo aí dentro de você, meu irmão. Se revista disso. Se revista da presença de Deus. Se revista do poder de Deus. Se revista da unção do Espírito Santo de Deus. E saia esse ano, irmão, que nem um soldado de Cristo, que nem um guerreiro, um varão valoroso. Oh, aleluia, alguém que foi capacitado por Deus para fazer uma grande obra. Vai nessa tua força. Aleluia. Não é, irmãos, nós não vamos, irmãos, sobreviver em 2026. Deus não está nos chamando para sobreviver, Ele está nos chamando para libertar pessoas, para governar esse ambiente espiritual e para estabelecer o reino de Deus nessa geografia. Eu não sei se você está entendendo, essa igreja não vai sobreviver, irmãos, esse ano, vai sobreviver. Entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, sabe? Não, isso aí é para quem quer sobreviver, irmão. Nós vamos conquistar, é tempo de conquistar. Quando você você se revestir dessa autoridade, você vai entender o chamado de Deus para você. Você é um homem valente, você é uma varoa valorosa, você é cheia do Espírito Santo. Então é tempo de tirar os midianitas. Olha, os midianitas estão lá fora, eles vão cair, eles vão sair da sua vida. Fala para o teu vizinho, todo midianita vai sair da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Esse é o ano que os midianitas vão bater em retirada, porque você vai mudar sua postura, porque você vai mudar, aleluia, a sua visão daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. O seu posicionamento vai ser outro. Vocês entenderam, sim ou não? O horário foi embora. Então, eu vou fazer o seguinte. Só quero que vocês entendam uma coisa que é muito importante. É a questão do exército do Gideão, né? Irmãos, se tem uma coisa que antecede a queda de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um negócio chamado soberba. Deus abomina a soberba. Deus resiste aos soberbos. Então, se o Gideão tivesse todo aquele exército, todo aquele aparato que veio quando ele fez a primeira convocação, vieram lá milhares de pessoas. Sabe quem ia levar a fama, irmão? Sabe quem ia levar a fama da vitória? Quem ia levar a vitória? Quem ia? O Gideão. Isso ia matar o Gideão. Além disso, desonrar a Deus, isso ia matar o Gideão, porque Deus resiste aos soberbos. Quantos estão entendendo? E é por isso que muitas vezes não vai ser do jeito que muitos pensam. Talvez vai ser com pouco recurso. Talvez vai ser de uma forma mais simples, mais humilde, mas que vai ter um efeito devastador na vida do inimigo. O inimigo vai perder essa guerra, o inimigo vai perder, em nome do Senhor Jesus.
e toda a honra, e toda a glória, e todo o louvor vai ser dado ao Senhor. Eu dei o meu testemunho aqui agora há pouco. Se fosse os chaveirinhos, os 180 mil chaveirinhos, irmãos, a honra ia ser minha, ia ser do Laurito, ia ser do Mercado Livre, a honra ia ser de alguém, mas querido, não vai ser do nosso jeito. A honra é dele, a assinatura é dele, o milagre é dele, vai ser do jeito dele, é para ele.